Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a mão de Deus esteja ministrando o seu coração, ministrando a sua vida e que você ache graça diante do propósito do Senhor. Eu ministrei a você, ou gravei uma mensagem dias atrás falando em Mateus 9, que é o nosso livro do mês, de estudo, de pesquisa, para lermos, mas também para meditarmos. E ainda que aqui haja tanta coisa, quanta coisa maravilhosa o Evangelho de Jesus Cristo traz para nós pensarmos, conhecermos, sabermos, vivermos, nos deliciarmos. Eu quero voltar os olhos com você hoje, novamente em Mateus 9, no contexto do versículo 35, mas para focar outro assunto. Eu vou de novo ler o contexto para a gente pegar o cerne do que eu quero lhe dizer. Percorria Jesus todas as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas deles, dos judeus, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Foi até aqui que eu ministrei. Vou ler os dois outros versículos. Então, disse aos seus discípulos: a seara é grande, é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Antes, peço que você se inscreva no canal, se ainda não fez. Ative o sininho para receber as notificações. Importante que você dê o seu like. Muito importante que você compartilhe dessa palavra com outras pessoas igualmente. Eu quero focar com você o que Jesus disse aos seus discípulos após ver as pessoas como ovelhas que não têm pastor, e a consequência disso é andar desgarrado e errante. Quero dizer a você que o caminho está aberto para você se juntar ao rebanho de Cristo e que não vale a pena andar sozinho. O Senhor Jesus tem um povo e quer que ele ande junto, e andarmos juntos significa conviver com nossas fragilidades, conviver com até mesmo falhas alheias ou outros com a nossa, e nos aperfeiçoarmos nisso e nos melhorando, sermos exortados por Deus, sermos trabalhados por sua palavra, pelo seu Espírito, na comunhão do corpo. É na comunhão do corpo que as coisas acontecem. Isso é tão vital que o Senhor Jesus disse que aquelas ovelhas que estavam desgarradas e errantes, elas eram como ovelhas que não têm pastor, por isso elas eram qualificadas e vistas como desgarradas e errantes. Elas andavam sozinhas, longe do rebanho, sem propósito, sem alvo, sem objetivo. E por conta disso, é o que eu quero focar agora, então disse aos seus discípulos. O Senhor Jesus, então, vendo isso, diz aos discípulos que estão caminhando com ele: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Se o Senhor Jesus não conhecesse a plenitude do que ele estava fazendo e a obra plena do que iria realizar, e a necessidade das pessoas, a gente ia dizer: ele está agora checando e vendo que a seara é realmente grande. Então ele está confirmando. Mas essa não é a questão aqui. Ele, quando diz a seara é realmente grande, ele está afirmando isso aos seus discípulos, para que eles acordassem. Ei, acordem! Vocês não devem ficar presos somente a isso que vocês estão vendo, ainda que o que vocês estão vendo basta para concluir que a seara é realmente grande. Mas ele estava dizendo aos seus discípulos: eu quero dizer para vocês que a seara é realmente grande, vocês precisam acordar para isso. Porque a gente às vezes fica olhando a obra de Deus e as coisas de Deus como pequenas, minúsculas, e a sua abrangência, a sua cobertura alcança as pessoas igualmente. Não, nós já fazemos parte aqui de um pequeno grupo e está tudo bem. Não está bem.
não está bem, precisa crescer. O Evangelho da graça de Cristo, da misericórdia do Pai, precisa alcançar outras pessoas. A mesma graça que você recebeu na sua vida, o mesmo Senhor Jesus, Salvador, Senhor, também quer alcançar outras pessoas. E o Senhor vai se utilizar de você, do seu testemunho, da sua vida, para alcançar outras pessoas. De outra forma, como elas vão ficar? Então você precisa entender que a seara é realmente grande. Por que estou falando isso? Porque muitas pessoas pensam, não, é bom ficar num grupinho menor, porque os problemas são menores e aqui a gente vai levando a vida assim. Não é esse o propósito do Senhor. Jesus disse, a seara é realmente grande, acordem para isso, mas poucos são os ceifeiros, aqueles que vão cuidar da seara. E ceifar significa colher os frutos. Quer dizer, o Senhor Jesus está dizendo, é uma plantação grande, enorme, mas aqueles que se oferecem para colher os frutos são poucos. O que Jesus está dizendo? Pensa, ele está dizendo, não vai dar tempo de colher. Se continuar o número de ceifeiros pequeno, não vai dar tempo de colher, vai estragar o fruto. E o Senhor quer que os frutos de arrependimento, de conversão, de mudança de vida presente na vida das pessoas seja colhido. Ou seja, essas pessoas sejam alcançadas. Está compreendendo? Então, o Senhor disse, eu tenho um campo enorme para colher e eu tenho poucos ceifeiros. Eles não vão dar conta. É uma constatação. Essa constatação não é para surpresa da mente de Cristo, mas ele estava mostrando aos seus discípulos que concorrência no Evangelho é uma grande besteira, ciúme, inveja é uma grande besteira. O campo está aberto, o Senhor está esperando que seja colhido, enquanto isso pessoas ficam olhando para um para o outro e não reagem. E entram em crise de ciúmes e de tantas outras coisas impertinentes ao propósito do Evangelho. E a coisa não flui, a coisa não vai. Gente que quando aparece outro que é um expoente, começa a ser usado por Deus, fica... Meu Deus! Todos nós devemos nos empolgar, todos nós devemos nos avivar, todos nós devemos nos despertar para essa grande obra que o Senhor Jesus quer fazer e quer realizar no coração das pessoas. Ei, o Senhor Jesus está trazendo essa constatação para os discípulos, para mim e para você. Ele está dizendo, a seara é realmente grande, mas vocês são poucos. E aí ele fala algo aos seus discípulos que parece não ter nexo, mas tem todo o nexo. Jesus diz, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus está dizendo exatamente assim, orem a Deus para que Ele desperte outras pessoas para vir ajudar vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? Quanto mais melhor. Ele está dizendo, são necessárias mais pessoas. E às vezes a gente fica pensando coisa diferente. Que tem muita gente aqui trabalhando. Não tem. O que nós precisamos orar, o que você precisa orar, o que eu preciso orar é pedir ao Senhor que envie ceifeiros para a sua seara. E se enviar ceifeiros para a sua seara envolve em levantar mais templos, igrejas em vários lugares, perto, longe, não importa. O que importa, sabe o que Jesus está dizendo? Você não está dando conta. Se você não está dando conta, rapaz, ore a Deus para que levante outras pessoas para ajudar. E o mérito aqui não é amontoar pessoas na Quinta Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nova Friburgo. Eu quero ela cheia, estupefada de gente. Mas o mérito aqui não é esse. O mérito aqui é pessoas serem despertadas e levantadas como instrumentos para ganhar almas, anunciar o Evangelho. Você está compreendendo isso? Isso até é hilário na mente de algumas pessoas que raciocinam tão pequeno, que fazem do seu lugarzinho o seu mundo, enquanto o Evangelho de Cristo é pleno. Ele quer alcançar a plenitude, ele quer alcançar todas as pessoas. Oh, meu Senhor, que
a gente ore ao Pai para que a gente se desperte para essa verdade. Tem tanta verdade aqui nessa frase do Senhor Jesus, que a seara é realmente grande, os ceifeiros são poucos e que nós devemos abrir os olhos para isso. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que a palavra está dizendo? Que eu devo sentir a minha insuficiência em conquistar mais ainda e ver que eu sou limitado e frágil, pedir ao Senhor que levante pessoas aqui, ali, acolá, para que o propósito dele seja alcançado. Enquanto isso, nós vamos formatando dentro de nós sentimentos outros que nada tem a ver com o propósito de Cristo. Rogai, pois, ao Senhor, rogai, pois, já que vocês compreendem que a seara é grande, vocês são poucos para fazer tudo isso. O problema é não entender isso. Mas se entenderem, roguem, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Escute isso. Significa que Deus tem, que Deus levanta, que Deus faz. Mas é preciso que nós sintamos a necessidade para orarmos, para quando esses novos ceifeiros chegassem, a gente releve eles num grau de importância de ajudadores, cooperadores, colaboradores que vieram para somar, não para tirar, não para diminuir, não para reduzir. Que o Espírito do Senhor clareie a mente da igreja, dos líderes da igreja ou das igrejas, para que a gente viva o propósito do Evangelho de Jesus Cristo. Esse propósito que o fez se humanizar, sofreu tudo que a Bíblia descreve, ressuscitou, está sentado à mão direita de Deus, intercede por nós e virá buscar o seu povo. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus.